Você já viu o filme Meninas Malvadas? Esse filme conta a história de uma garota chamada Cade que morava na África com seus pais e se muda para os Estados Unidos e pela primeira vez ela passa a estudar numa escola. Bom, no seu primeiro dia de aula, ela fica completamente sozinha, tanto que ela até passa o intervalo no banheiro. Mas no segundo dia de aula, ela faz amizade com 2 alunos daquela escola e eles começam a apresentar todo mundo de lá para ela. Ela vai conhecendo, assim, mais ou menos todo mundo e quando eles chegam no refeitório, eles vão apresentar as meninas malvadas, as abelha rainha da escola. E quando eles vão falar delas, elas acabam entrando no refeitório e logo quando elas entram, todo mundo começa a encarar elas com uma cara de tipo, que meninas lindas, admiração e inveja também. Logo quando elas entram, elas veem a presença de Kate e veem que a Kate é uma menina muito bonita. E elas perguntam se a Kate quer virar amiga delas, porque ela é muito bonita. E a Kate fala com seus 2 novos amigos se ela deve ou não participar do grupinho. Eles falam que sim, porque eles queriam descobrir o que essas meninas tanto fazem no seu tempo livre e o que elas falam dos outros pelas costas. Bom, a Kate virou amiga delas, mas para isso ela teria que participar não, aceitar umas regras do grupinho, como, por exemplo, toda quarta-feira ter que usar rosa. Ela foi se enquadrando cada vez mais no padrão daquele grupinho e descobrindo cada vez mais as regras delas. O tempo foi passando e ela acabou descobrindo umas coisas que essas meninas faziam de errado. E, para se vingar, a Kid acabou entregando para a Regina George, que era a rainha do grupo, uma barrinha que a mãe dela dava para as crianças carentes para ganhar massa e engordar. Então, a Regina começa a comer muito aquela barrinha porque ela queria emagrecer e acaba comendo muito aquela barrinha e o tempo vai passando e ela acaba ficando mais gorda do que ela já era. Pera. Bom, assim que a Regina começa a ficar acima do seu peso, as amigas dela meio que começam a excluir ela do grupo por ela não ter mais o peso ideal, o peso que elas consideravam perfeito. E assim que ela descobre que o motivo dela estar acima do peso era por conta da Kate, ela fala com as suas amigas e elas meio que ignoram a situação porque ela não está mais no peso que ela deveria ter, então aquilo não é mais importante para elas. E no final elas fazem as pazes e tudo mais. A Cade volta a ser como ela era antes e tudo mais. Mas esse filme fala muito o quanto o padrão estético ele é muito usado no dia a dia, porque as pessoas ligam muito para isso e acabam deixando pessoas de lado por conta disso. Bom, eu sou a Pietra e eu vou falar sobre os padrões estéticos na sociedade. Para contextualizar isso, o padrão estético é uma área da filosofia que tem como objetivo estudar a essência da beleza, no caso, que é considerado bonito em certo tempo ou momento. Por exemplo, aquela calça skinny, aquelas calças jeans de cintura baixa que as mulheres usavam nos anos 2000, que era a moda daquele momento. Mas, conforme o tempo foi passando, aquilo foi deixando de virar moda e as mulheres que começaram a usar aquele tipo de calça passou a ser um pouco julgada por não estar no padrão que elas gostariam. E as mulheres, principalmente elas, querem estar cada vez mais no padrão que a sociedade impõe, e isso está sempre mudando, e nem sempre elas conseguem alcançar esse objetivo. E quando as pessoas não querem ou não conseguem alcançar esse objetivo, elas podem sofrer bullying pelo seu peso, ou pela sua altura, por não ser o que as pessoas querem, ou até mesmo pela sua própria personalidade, porque isso não está relacionado apenas à aparência, mas também na forma de ser. Porque assim como Cade, que começou a andar com essas meninas, ela deixou de ter a sua essência doce e começou a ser meio malvada assim com elas, porque ela começou a se inspirar e entrar nesse padrão que elas tinham. E isso acontece quando as pessoas não querem entrar nesse padrão e acabam sofrendo bullying. E dependendo da intensidade desse bullying, as pessoas podem acabar não aguentando essa pressão e acabar pensando até mesmo no seu próprio suicídio, por não aguentar tudo isso que ela sofre diariamente. Um outro fator que influencia isso é as redes sociais, porque muitas coisas que a gente vê na internet não é real.
Por exemplo, fotos de pessoas que mostram teu corpo perfeito e provavelmente alguns de vocês já se compararam por não ter o mesmo corpo que aquela pessoa. E muitas vezes aquela pessoa é bonita, mas não é aquilo que mostrou porque ela queria ser algo mais do que ela realmente é. E quem vê aquele tipo de coisa acaba se comparando com algo que às vezes nem existe e nunca existiu. Mas isso não significa que as pessoas que fazem isso são feias. Às vezes elas fazem isso porque elas não querem aceitar quem elas são, porque a sociedade não deixa as pessoas se aceitarem de certa forma por quem elas realmente são. E o Brasil, por exemplo, ele vem crescendo cada vez mais com os números de cirurgias plásticas, sendo o terceiro maior país no mundo com o maior número de cirurgias plásticas, porque as pessoas querem estar cada vez mais no padrão que a sociedade impõe e que sempre vai estar mudando conforme o tempo. E esse é um grande problema, né, que as pessoas enfrentam, porque a sociedade, ela julga muitas pessoas, independente do que você faça, você sendo diferente ou não. E essa comparação que as pessoas têm acaba gerando muitos problemas, como problema de autoimagem, autoestima, depressão e outros fatores que deixam as pessoas doentes, de certa forma. Vocês já passaram por isso? Porque eu já passei por isso algumas vezes, e um exemplo disso foi que, há um tempo atrás, eu estava stalkeando uma menina nas redes sociais, e eu comecei a me comparar de certa forma com ela, porque ela era muito bonita. E ela era simplesmente perfeita. Eu fiquei, como assim ela consegue ser tão bonita assim todos os dias? Porque ela postava fotos diariamente, eu me comparei muito com ela. Só que, por algum motivo, eu acabei encontrando ela num lugar e ela não era exatamente aquilo que eu tinha visto nas redes sociais. E eu fiquei muito paralisada, de certa forma, porque eu me comparei muito com ela e ela nem era tudo. Ela era linda, mas não era aquilo que eu tinha visto na internet. E por isso acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, que às vezes a gente acaba se afetando por algo que nem real é. Bom, outro exemplo disso é o filme Modo Avião, da Larissa Manoela, que tem uma parte onde ela está acordando e ela faz uma live, posta uma foto falando que acabou de acordar, mas na realidade ela já tinha acordado há muito tempo, só que ela estava se maquiando, escovando os dentes, arrumando o cabelo e outras coisas para ficar mais bonita. E ela postou falando que tinha acabado de acordar, mas na realidade ela já tinha acordado há muito tempo. E provavelmente isso deve acontecer na vida real, e quem vê esse tipo de coisa, quem está assistindo, se compara por não acordar daquele jeito igual a Larissa Manoela acordou. E é por isso que eu faço a pergunta para vocês. Quantas vezes vocês já se sentiram mal por não ser exatamente alguém que você admira ou inveja? Eu acredito que chegou a hora de aceitarmos quem nós somos e mostrar essa nova versão de nós, que com certeza é perfeita.